Gente, vocês acreditam que já tem um ano depois que a Organização Mundial da Saúde anunciou uma nova variante do coronavírus, conhecida como Ômicron? Havia sido descoberta no sul da África. Especialistas ainda lutam para acompanhar as surpreendentes alterações evolutivas da doença, que está rapidamente ganhando mutações. Para falar sobre esse caso e como saber como nos cuidar, vamos falar com a infectologista Juliana Barreto. Seja bem-vinda aqui em casa, Juliana. Bom dia. Bom dia, Cleide. É um prazer estar aqui na TV Pai Eterno com vocês. Juliana, até que ponto devemos nos preocupar com essa mutação da variante Ômicron? Os vírus, em geral, são muito mutantes e o vírus da Covid-19 se mostrou exatamente dessa forma, muito mutante. Então, surgem novas variantes. Qual o problema disso? Que as vacinas vão perdendo um pouco o seu efeito, não todo, vão perdendo um pouco, e isso vai tendo que surgir novas vacinas, a gente acaba tendo que voltar um pouco o uso das máscaras aí com essas novas subvariantes. Em ambientes fechados, nesse momento, a gente tem aumentado muito o diagnóstico, não aumentado o número de internações, mostrando aí o poder da vacinação, que as pessoas estão pegando, mas não estão pegando casos graves. Então, o que eu reforço nesse momento? As pessoas voltem a usar as máscaras em ambientes fechados, prefiram os ambientes abertos, porque nesses ambientes abertos você ainda pode manter sem máscara, né? Quem está com a vacinação atrasada, procure se vacinar, mesmo que as novas cepas não peguem tão bem na vacina atual, mas pega sim. Então, quem está com a vacinação atrasada deve se vacinar, porque até as vacinas bivalentes que já foram aprovadas pela Anvisa, que são as duas bivalentes da Pfizer, que vão estar chegando no Brasil, chegarem para toda a população, isso demora um pouco, porque vai classificar pela classificação de risco da população, população idosa, população imunossuprimida, né? Gestantes. Então, esses vão ser os preferenciais no início para vacinação. Então, quem está atrasado pode se adiantar. Aqui no nosso estado, o estado de Goiás, nós temos uma ampla rede para vacinação, aqui na cidade de Goiânia, na cidade de Trindade, podendo adiantar aí e as pessoas evitarem pegar Covid novamente por essas novas subvariantes. Doutora, e qual que é a diferença das novas subvariantes para as anteriores? Essas subvariantes ainda é da variante Ômicron, né? A gente não detectou uma nova variante, então por isso subvariantes. O que muda é muito pouco, na verdade muda uma parte da genética dela, mas em questão do que vai acontecer com o paciente tem mudado muito pouco. O que tem mais mudado é o sintoma. O principal sintoma que tem tido nessa nova subvariante é a dor de garganta, que a gente chama de odinofagia. Então as pessoas que apresentarem dor de garganta súbita, de forte intensidade, e achar que às vezes é uma amigdalite, querer logo começar um antibiótico, nós temos visto que a maior parte desses casos tem sido Covid-19. Hoje quase não se perde mais o olfato e o paladar que tínhamos nas primeiras variantes, então a mudança é mais de quadro clínico mesmo, mas todas podem dar mal-estar, pode dar uma febre, pode dar dor no corpo, isso todas as variantes podem dar. Doutora, o que a gente tem visto também é uma aglomeração de pessoas, principalmente de protestos políticos pelo Brasil inteiro, pessoas que ficam aglomeradas, pegando chuva. Isso aí contribui para a circulação dessa subvariante? Todo e qualquer tipo de aglomeração pode contribuir, sim. Mas o que é a diferença, assim, o que tem acontecido, então, ultimamente, para ter aumentado, né, esse número de diagnósticos novos? Principalmente a baixa das máscaras, que quando se tem essa baixa acontece isso, já está dentro do esperado. As pessoas estarem deixando de se vacinar, né? Houve aquele momento inicial da procura da grande parte da população. Hoje tem se baixado muito a questão do reforço vacinal. E a livre migração de fronteiras. Isso não está acontecendo só no Brasil, está acontecendo em todo o mundo, esse aumento do número de casos. Porque as pessoas estão cansadas, fadigadas também de ficarem só em casa. É super entendível esse comportamento. Então, o que a gente pode fazer para minimizar essa transmissão?
Lembrar da higienização das mãos, porque a gente leva as mãos na boca e nariz sem nem notar. Então, se a mão não estiver contaminada, isso diminui muito a transmissão. Realmente, todo mundo está cansado de usar as máscaras, então prefiram os locais abertos. Mesmo que com muita gente, os locais abertos têm livre circulação de ar, o que dificulta mais a transmissão, embora possa ocorrer. Então, nos locais fechados, aglomerados fechados, prefiram, ainda mais se tiver ar-condicionado, como assertivamente teve a volta nos aviões e nos aeroportos, a volta do uso das máscaras, porque são locais fechados e com ar-condicionado. Então, nesses locais, prefiram o uso das máscaras. Essa é a forma que vocês podem fazer para minimizar os riscos de pegar qualquer variante da Covid-19. Doutora, e para quem ainda a vacina bivalente ainda não chegou ao Brasil, espero que chegue no máximo até o mês de janeiro, né, para que todo mundo possa se vacinar. Mas para quem tem comorbidade, pessoas assim que têm doenças crônicas, pode-se tomar a 5ª dose? Pode sim, nesse momento foi liberado para os imunossuprimidos, né? Então, os imunossuprimidos, por exemplo, quem tem portador do vírus do HIV, pessoas que fazem quimioterapia, nesse momento já está liberado para essas pessoas. Está liberado também vai estar liberando para as pessoas aí acima de 80 anos de idade, essas pessoas que portadores de doenças crônicas graves, comprovadas por boletim médico, podem sim estar procurando os postos de saúde para se vacinarem com a 5ª dose. Quem tem artrite reumatoide, essas doenças também inclui aí nesse rol de pessoas que podem tomar a 5ª dose? Primeiro tem que ver a classificação de faixa etária, se a doença está em remissão ou se está em fase de exacerbação. Então, tem que ter um laudo de preferência do reumatologista, mas ou de qualquer outro médico, mostrando que a doença está descompensada, né? Doenças crônicas descompensadas nesse momento, que incluem as doenças reumatológicas. Tá, e a senhora também falou aí sobre quem faz quimioterapia, radioterapia. Essas pessoas também comprovadamente precisam dessa 5ª dose. Essas pessoas, com certeza, essas não terão nenhuma dificuldade, porque essas são as preferenciais nesse momento. São as pessoas que têm doenças imunossupressoras. Tá. É preciso tomar a dose de reforço da vacina, que a gente já falou aí na 5ª dose, mas como essa que está chegando no Brasil, ela vai funcionar como uma 5ª dose ou uma 6ª dose? Explica isso aí que eu não entendi muito bem. Vai sim funcionar. Elas são as vacinas bivalentes, como eu disse, quem está atrasado, porque a maioria da população não tomou ainda nem a 3ª dose, essa é a realidade. Então, assim, muita gente podia buscar a vacinação pela 3ª e 4ª dose. São raras as pessoas que já estão aí para tomar a 5ª dose, que já estão com outros esquemas vacinais completos. Então, as vacinas bivalentes vão pegar melhor essas novas subvariantes, porque isso é normal. Se um vírus vai mutando muito, as vacinas que tem no mercado vão perdendo a efetividade em relação a cepas anteriores. Então, vão se produzindo novas vacinas para pegarem as cepas novas, que é o que aconteceu com as vacinas bivalentes. Acontece que muitas pessoas, o que eu tenho visto nessas 2 últimas semanas, estão falando, nós vamos esperar então a vacina bivalente, mas a pessoa não tomou nem a 3ª dose ainda. Então, ela vai entrar num grupo que não vai ser imediato a vacina bivalente para ela, porque provavelmente ela ainda é jovem ou está aí na sua idade de uns 50, 60 anos, não tem comorbidades. Então, essas pessoas não serão liberadas imediatamente, as vacinas vão ser por grupos prioritários. Portanto, o que eu recomendo? As pessoas que não tomaram suas doses de reforço ainda, nem 3ª nem 4ª dose, procurem os postos para tomar a vacina que nós estamos já tendo disponível, para quando chegar sua vez de tomar a vacina bivalente, você já vai estar aí com 4 meses provavelmente de distância dessa e tomará a vacina bivalente, que ela funcionará sim como um reforço. Nossa, isso aí foi muito importante a senhora falar, porque eu já ouvi muitas pessoas falar, não vou tomar essa vacina 4ª dose não, porque eu vou esperar essa bivalente, porque aí eu vou ficar mais protegido. Nada disso, né, doutora? Não, você vai ficar protegido de todas as formas. Se você tomar a 4ª dose agora e depois tomar a vacina bivalente, você ficará mais protegido ainda. E com certeza, quem está ainda atrasado na 3ª e 4ª dose,
vai demorar um pouco para ser liberada a vacina bivalente. Então, o que eu recomendo é vacinação o mais rápido possível. Doutora, e essa quarta dose, ela já está liberada para que idade? Hoje, a quarta dose já está liberada para todas as pessoas acima de 18 anos. Qualquer pessoa acima de 18 anos consegue tomar a quarta dose. E agora, e os bebês? Podem tomar também? Depois que chegar essa outra, os bebês também vão tomar? Como é que vai ser isso? Por enquanto, estamos na vacina. Foi liberada há pouco tempo, né, a vacinação para os bebês acima de 6 meses. Então, ainda está chegando essa vacina a que temos para os bebês acima de 6 meses. Então, ainda tem essa pergunta que você tem. Hoje eu não consigo te responder ainda sobre a vacina bivalente vai ser liberada para os bebês. Ainda não temos essa resposta, provavelmente em 1 ou 2 semanas teremos. É por isso que eu falo que as entrevistas de Covid, para falar, tem que ser semanais, porque atualiza-se muito as informações. Então, ainda não se sabe se vão ser liberados para os bebês acima de 6 meses, mas para adultos acima de 18 anos já serão liberadas, já estão liberadas as vacinas bivalentes, só se falta a programação de organização de como que ela vai chegar no Brasil e como que ela será distribuída. Doutora, tem acontecido muito em vários lugares, inclusive aqui na nossa empresa, de pessoas ficarem gripadas. Sempre tem 2, 3 que não conseguem nem vir trabalhar, aí vão, faz o teste e vê que não tem a Covid. Mas isso tem a ver com a Covid ou não? Não, inclusive aproveito, né, para deixar, vai sair uma reportagem, uma entrevista que eu gravei hoje no meu Instagram, @doutora Juliana Barreto Infecto, falando disso. E essas novas viroses, que na verdade não são novas, são as viroses que existiam anteriormente, mas que com o uso das máscaras durante a pandemia da Covid-19, nós reduzimos muito as outras viroses. E hoje nós temos dois fatos muito importantes para esse diagnóstico que você está falando. A pessoa está gripada, mas não é pelo vírus da Covid-19. Porque lembrando que a Covid-19 é uma gripe também, é por outros vírus. Por que isso? Porque nós baixamos o uso das máscaras, o que é normal, né? Que reduzimos, passamos dessa fase aguda da pandemia. Então, não se usa mais tantas máscaras, então os outros vírus acabam chegando, né? As pessoas não têm lavado tanto as mãos mais, o que não deveria acontecer, porque esse hábito a gente evita milhares de doenças, inclusive doenças sanitárias. E nós temos muito mais diagnósticos de painéis virais hoje. Então, a pessoa testa para Covid e dá negativo, mas a gente sabe que ela está gripada, porque ela tem sintomas de gripe, e se ela quiser testar para descobrir qual vírus, hoje nós temos painéis virais moleculares que pega aí 32 vírus, que pega 50 vírus, então nós temos painéis muito amplos. Ah, tá. Doutora, a gente viu aí anteontem e ontem que alguns jogadores lá no Catar já estão apresentando algum leve febre, o Neymar é um deles, né? E são sintomas de gripe. A febre, ela vem primeiro como sintoma ou quer dizer que é uma coisa assim mais grave? Seria por aí ou não? Não, Cleide, não necessariamente. Primeiro, não necessariamente você precisa ter a febre para estar gripado. Então, não é uma condição sine qua non. Segundo, o fato de você ter febre não significa que é um quadro mais grave, certo? Então, não significa isso. O que é importante que eu considero, independente de qual gripe, de qual seja o fator causador, ou seja, qual vírus seja o fator causador dessa gripe, é importante você ter um atendimento médico. Por quê? Porque há casos que a pessoa às vezes não está com febre, não está nada, mas aí lá no 3º, 5º dia que você já pensa que está terminando, vai evoluir com gravidade. Tem algumas formas de nós, especialistas, prevermos isso, não todos os casos a gente não consegue prever a gravidade, mas tem alguns casos que de início a gente pode fazer alguns exames complementares e fazer exame clínico no paciente e ver que embora ele não está com sintomas tão exacerbados, às vezes não está com uma febre, por exemplo, mas tem sinais já de trombose, entendeu? Tem sinais clínicos disso, tem sinais em exames complementares, já tem um pulmão acometido, mas que ainda não está com falta de ar. Então, a gente consegue prever em alguns casos isso, mas isso desde que tenha o atendimento médico. Por isso que eu falo que todo paciente gripado deve receber atendimento médico.
Agora, uma coisa que eu tenho notado também, que tem aumentado, é crianças com bronquite e pneumonia. É por conta também dessa baixa uso de máscara? As crianças, principalmente em idades escolares, é muito comum, né, os casos de virose. Então, assim, é quase inevitável. Na verdade, e criança não para com máscara. Isso não, a gente tem que partir de acordo com a realidade. Se é difícil para o adulto, imagina para a criança. A criança pega em tudo, pega no chão, passa a mão na boca, no nariz. Então, o que os pais podem ajudar mais é realmente a higienização das mãos da criança, que isso se torna um hábito desde muito pequeno. Fazer as vacinas da faixa etária infantil mesmo, que são várias vacinas, e acaba que com a pandemia da Covid-19 as vacinas das crianças do calendário vacinal estão atrasadas, então os pais podem fazer um reforço, né, para realmente atualizarem os seus calendários vacinais das suas crianças. Eu acho que isso é a medida mais importante nesse momento. Doutora Juliana, muito obrigada pela gentileza de ter vindo aqui falar conosco. São informações muito importantes e, como a senhora disse, com questão de Covid, a gente tem que dar entrevista toda semana, porque a coisa vai mudando. E eu espero a senhora aqui em casa da próxima vez. Obrigada, Cleide. Foi um prazer estar com vocês e espero ter contribuído com toda a população. Com certeza contribuiu. Bênçãos do Pai Eterno para a senhora.